Olá, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Sou Juliana Bortolin, falo aqui da Super Rede Boa Vontade de Rádio AM 1230 em São Paulo, pela Boa Vontade TV e as demais emissoras da Boa Vontade também. Hoje um assunto muito sério, o mundo nesse momento ora pela paz, inclusive em favor da humanidade toda, né? Porque nos últimos dias, com os conflitos militares, nós recebemos muitas perguntas das pessoas que acompanham, da nossa audiência, em busca de força, de conforto, acolhimento e esclarecimento espiritual. Hoje, a religião do terceiro milênio trata desse assunto, guerras e fim dos tempos. Conosco, ajudando a responder a dúvida da audiência, o ministro pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Jaime Bertolin. Bem-vindo, irmão Jaime. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, Juliana. Nosso abraço a todos os que estão nessa audiência, orando pela paz, como devemos fazer sempre, né? Buscar a paz de Deus para confortar e fortalecer os nossos espíritos e a nossa existência. Exatamente. Uma pessoa já mandou a sua dúvida, preferiu não se identificar, não tem problema nenhum, e chegou aqui no 998318195 a seguinte questão: eu estou muito abalada com o que vem acontecendo no mundo, principalmente com esses conflitos que matam tantas pessoas inocentes. A gente já sabe o que aconteceu com a Primeira Guerra, com a Segunda. Deus vai permitir a Terceira Guerra? Não é pela vontade divina que esses conflitos acontecem. É pela misericórdia do Pai Celestial, Ele nos oferece sempre paz, tranquilidade, segurança. Coloca à nossa disposição para buscarmos tudo isso que nos acolhe, que nos fortalece, que nos abençoa na nossa marcha evolutiva. Agora, Deus também oferece aos seus filhos, né, essa oportunidade de buscar conhecimento, sabedoria, entendimento. Nos oferece o livre-arbítrio, que é uma lei celestial, e o ser humano, com todo esse conhecimento, aí ele vai tomar as decisões, usando o seu livre-arbítrio, ele toma essas decisões mais convenientes para aquele dia, para aquela hora, para aqueles interesses. Agora, o ser humano, afastado do bem maior, que é Deus, ele tende a tomar decisões equivocadas, pois parte de uma razão, parte de um princípio enganoso, as decisões serão todas equivocadas, serão todas enganadas, enganosas. Então, partindo de Deus, nós chegaremos ao amor, ao entendimento, à compreensão. Afastado de Deus, nós vamos encontrar essas situações que o mundo enfrenta. Então, Deus, que é o bem maior, está colocando sempre na nossa mão as oportunidades para construirmos um mundo melhor. O ser humano se afasta de Deus e aí se esquece que formamos uma só família, família humanidade. Eu quero trazer a vocês que estão conosco nessa audiência, do livro do irmão Paiva Neto, Os Mortos Não Morrem, aqui na página, livro de 2018, um livro fantástico. Vocês têm aí colocado na tela a capa do livro, nas páginas 433 e 434, o irmão Paiva, nesse título, Deus, livre-arbítrio relativo e responsabilidade, ele traz e coloca em nossas mãos a chave para vivermos melhor, para vivermos uma vida mais feliz. Escreve o presidente pregador da religião divina. O conhecimento sobre o ainda para alguns polêmico livre-arbítrio e sua relatividade é essencial no transcorrer do terceiro milênio para que não se abuse dele. Atentem para o fato de que, não obstante a infinita caridade de Deus,
cabe a cada um de nós o inafastável senso do dever. Consoante tenho asseverado há décadas, e já lhes afirmei nesta obra, neste livro, o Pai Celestial deixa-nos moralmente livres, mas não imoralmente livres, isto é, não inconsequentemente emancipados. Há regras espirituais que precisam ser obedecidas. E aqui eu faço um parêntese. Se existem regras espirituais, são regras divinas, estabelecidas pelo Pai Celestial, e elas precisam ser seguidas por todos nós, em qualquer lugar que nós estejamos neste mundo, encarnado ou desencarnado. Continua o irmão Paiva agora na página 434, dizendo, ensinando, escrevendo para todos nós, para refletirmos. Ele escreve: há leis eternas conduzindo a nossa existência e o cosmo, mas o ser humano age irresponsavelmente, como se a morte fosse o fim de tudo. Depois não pode queixar-se de Deus se suas ações, resultantes da ignorância sobre a eternidade da vida, não apresentam as melhores consequências. Não proclamamos tanto a necessidade do livre-arbítrio? No entanto, temos de responder por ele. Reitero o trecho de minha obra As Profecias Sem Mistério, de 1998, no qual afirmo que livre-arbítrio gera determinismo. Nós é que criamos o nosso destino, bom ou mal. Também digo sempre que se Deus nos deu o livre-arbítrio, igualmente nos premiou com o sentido da responsabilidade, do qual, para o nosso bem, não devemos abrir mão. E é nisso que reside o equilíbrio entre o determinismo do Criador e a relativa liberdade de escolha, que ele outorga à criatura humana. Relativa, porque deve ser usada, essa liberdade, deve ser usada conforme o princípio da coerência, regido pela ótica do espírito, não afetando os direitos dos demais, muito menos transgredindo as leis divinas. O irmão Paiva segue, eu indico a você, caso não tenha, adquira pela Amazon.com o livro Os Mortos Não Morrem. Deus nos dá o livre-arbítrio, nos deixa moralmente livres para escolhermos o caminho que quisermos, mas as suas leis prevalecem, as suas leis nos conduzem, as suas leis são justas e perfeitas. E pela vontade divina, só imperaria na terra o amor, o entendimento, a compreensão. Se não existe em proporção ainda mundial todos esses valores, é porque o homem continua afastado de Deus. Mas há esperança, porque todo dia é dia de renovar nosso destino, nos ensina o irmão Paiva Neto. Então vamos, a partir de hoje, amar mais os nossos semelhantes, orar mais pelos nossos amigos, parentes, vizinhos, por aqueles que pensam diferente da gente. Façamos a nossa parte, porque Deus sempre faz a parte dele. Isso mesmo. A gente vai agora para a próxima questão, é do Daniel Souza, de Salvador, na Bahia. Já ouvi algumas pessoas dizerem que as batalhas, as guerras começam primeiro no mundo espiritual. E a paz? Também conseguimos trazer do mundo espiritual à Terra? Interessante a pergunta do Daniel Souza, de Salvador, na Bahia. Pelo livre-arbítrio, sim. Nós podemos trazer e estabelecer na Terra a paz. Está ao alcance de todos nós. Eu lembro sempre o ensinamento do irmão presidente pregador da religião divina, quando nos fala que a reforma do social, quer dizer, da sociedade, vem pelo espiritual, vem do mundo invisível, vem dos ensinamentos do Cristo Jesus, vem do Pai Celestial. Agora, nós aprendemos também na religião do terceiro milênio que nós temos muitos espíritos desencarnados e esses irmãos estão em diversos estágios de evolução. Muitos deles mantêm seus comportamentos, suas ideias de confronto, de luta, de separação, de guerras, e cultivam lá no mundo espiritual
esses sentimentos de ódio, de maldade, de perversidade. Ora, o irmão Paiva está sempre ensinando que o mundo espiritual é invisível, mas ele existe. Se ele existe, os espíritos habitam o mundo espiritual. Espíritos bons e espíritos não tão bons assim. Agora, aprendemos aqui na religião do terceiro milênio, com o nosso irmão Flecha Dourada, espírito, de que pensamento é canal. Então, pelo pensamento, nós atraímos o quê? O que pensamos. Então, se nós estamos aqui encarnados, pensamos no bem, pensamos no amor, na fraternidade, na solidariedade, vamos atrair para nós todos esses espíritos, todas essas colaborações, todas essas contribuições. E o contrário também é verdadeiro. Então, nós podemos trazer a paz? Podemos, está ao nosso alcance. A prece, a oração, a meditação, bons pensamentos vão atrair para nós o quê? Esses irmãos que do mundo espiritual querem a nossa felicidade, querem a nossa alegria, querem o nosso progresso. E aí nós vamos construir então um mundo melhor, mais fraterno, mais amigo, mais solidário, né? Esses maus sentimentos serão cada vez mais colocados à margem, longe de cada um de nós. O irmão Paiva Neto, no seu blog, no título Em Louvor à Paz, uma página muito interessante para ser lida e entendida, ele cita o seu livro Reflexões e Pensamentos, Dialética da Boa Vontade, de 1987. E lá ele nos ensina o seguinte, que o ser humano descobrirá que não é somente sexo, estômago e intelecto jugulado ao que toma como realidade única do mundo. Há nele, nesse ser humano, há nele o Espírito Eterno, que lhe fala de outras vidas, de outros mundos, que ele procura pela intuição ou pela razão. Então a paz, a verdadeira paz, nasce primeiro do coração limpo do ser humano, e só Jesus pode purificar o coração da humanidade de todo ódio, porque Jesus é o Senhor da paz. Então, do mundo espiritual, nós podemos trazer a paz aqui na Terra, para vivenciarmos esse bom sentimento, essa felicidade. Então, façamos isso. Prece, oração, boas obras, caridade, fraternidade, solidariedade, tudo isso vai se multiplicando, ao ponto de nós estabelecermos na Terra, pela vontade divina e pelo esforço de todos nós, o reino do Pai Celestial, que é o reino do amor, do entendimento e da fraternidade. É verdade. Muito interessante o senhor ter falado da lei da atração, porque vai ao encontro do que o Dr. Bezerra de Menezes afirma, dizendo que o pensamento é comparado como um grande imã, porque toda a expressão mental resulta na formação já do outro lado, no mundo espiritual. Por isso a importância da atenção, de aumentarmos a nossa vigilância, né? Para a gente tomar cuidado com o nosso pensamento. Muito bom. Parabéns para o Daniel Souza pela questão também, ajudando a gente nessa compreensão, direto de Salvador, Bahia. Irmão Jaime, a próxima pergunta vem de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, da Marisa Gouveia. Já li que o armamento militar e nuclear que muitos países têm hoje é capaz de destruir todo o planeta, ou pelo menos deixar prejuízos irreversíveis. Conflitos como esses podem levar ao fim do mundo? Muito bem, nossa irmã Marisa, de Porto Alegre, certamente traduz aí o pensamento, a preocupação de muitos irmãos e irmãs nossos por esse Brasil afora. Ora, o último livro da Bíblia Sagrada é o Apocalipse, que veio de Deus, que entregou ao Cristo, que através de um anjo fez chegar até João e nós tomamos conhecimento dele. E o irmão Paiva, na série Apocalipse para o Povo, Apocalipse para os Simples de Coração, o irmão Paiva tem explicado sempre no rádio, na televisão, nos seus livros, tem mostrado e trazendo para nós a certeza de um novo céu, uma nova terra. Então, este novo céu, essa nova terra, o mundo de Deus materializado na terra, nos confirma que esse mundo não vai acabar. Agora, o mundo da maldade, da perversidade, da guerra, da confusão, sim, certamente acabará. E nós estamos todos juntos lutando para isso, né?
O Apocalipse é de Deus. E se Deus fala que haverá um novo céu, uma nova terra, é sinal de que haverá a confirmação da palavra de Deus. Agora, o último livro da Bíblia Sagrada nos fala dos selos que são abertos, né? As trombetas que estão tocando. Nos mostram as taças com tudo aquilo que lá estão sendo derramadas sobre a humanidade. Tudo isso é reflexo dos atos dos seres humanos. Então, a dor, o sofrimento que hoje existe no mundo é causado pelo próprio homem, pelo ser humano, que é afastado de Deus, que é amor, que é Pai de toda a humanidade. E para ilustrar e para reforçar e para confirmar isto que nós estamos conversando e que a religião de Deus nos ensina, eu convido você a ler a revista Jesus Está Chegando, número 129, junho de 2017. É uma edição especial da revista Jesus Está Chegando, os 4 pilares do ecumenismo. Ecumenismo que é confraternização, que é entendimento, que é amor entre as criaturas, né? Nessa revista, o irmão Paiva, na página 40, traz um ensinamento grandioso para todos nós. O subtítulo é: Sempre haverá esperança. Esperança de um mundo melhor, esperança de mais amor entre as criaturas, esperança de que realmente o mal desapareça. Então escreve, irmão Paiva: dos originais de meu livro, O Capital de Deus, editora Elevação, que vem sendo publicado em artigos, ressalto 2 pontos. Se alguma coisa de ruim vier a nos acontecer coletivamente, será pelo abuso do que fizermos do nosso arbítrio livre, não porque o milênio esteja às portas. Não inventemos, pois, continua o irmão Paiva, não inventemos, pois, obstáculos para as facilidades que Deus coloca em nosso caminho. O progresso bem conduzido, iluminado pela espiritualidade superior, é satisfação para os povos. O Criador revela-se nas coisas mais simples, como afirmava o filósofo grego Teócrito, que viveu entre nós nos séculos 320 a 250 antes do Cristo. O que é que dizia o filósofo Teócrito? Enquanto há vida, há esperança. O irmão Paiva remata esse subtítulo escrevendo: ora, a nossa existência verdadeira é eterna, portanto, sempre haverá esperança. Temos de sair da tangência dos problemas para adentrar no cerne das soluções. Daí a importância do Evangelho Apocalipse. Ele é a base de toda a civilização moderna. A civilização do 3º milênio é a civilização construída em cima de rocha firme, que é o Cristo Jesus, que não nos abandona, que diz no seu Evangelho que estará conosco todos os dias, sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, nos abraçando. E Jesus pede o quê de cada um de nós? Que cumpramos a sua ordem maior, que nos amemos uns aos outros, tanto quanto Ele nos amou e ama, e amará para a eternidade. Então, está aí, o mundo vai acabar? Não. O mundo da maldade? Sim, esse acabará pelo esforço, pela luta, pela perseverança de todos nós, unidos nesse grande ideal de trazer à Terra a paz que vem de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.